A áudio e vídeo Paz no Vale tem o prazer de apresentar uma pregação de poder ao vivo com o pastor e conferencista Abílio Santana. Salmos de número 89. Salmos 89. Salmos 89, 48. 89, 48 diz assim: que homem há que viva e que não veja a morte? Até aí. Que homem há que viva que não veja a morte? Salmista, ele foi taxativo. O salmista, ele não usou de adesivas nenhuma, ele foi taxativo, foi direto. Qual é o homem que vive aí e que pode bater no peito e dizer: eu não vou morrer um dia? Eu reitero as palavras do salmista e profiro: que homem há que permeia esta terra e que não verá a morte? Todos têm sã consciência de que um dia, mais cedo ou mais tarde, deparar-se-á com o último inimigo, cuja a Bíblia apelida de morte. Diante da morte não tem bom, não tem sábio, não tem leigo, não tem branco, não tem negro, não tem rico, não tem pobre, e nem bonito e nem feio. Chegou o dia, vai. Certo dia um cidadão proferira para mim e disse, ou dissera: eu já dei drible na morte mais de 10 vezes. Ele disse: se enganou. Ela nunca piscou os olhos para tu, porque ela nunca paquerou para não casar. No dia que ela paquera, casa, e casa pulso. Eu não quero, embora sem querer mesmo. Com a morte não tem bom, tem não. Eu estou tentando dizer, senhoras e senhores, que todos que permeiam esta terra terá que morrer um dia. Todos, todos, todos. Os mais renomados homens da história, ou vultos. Se é vulto, é porque passou. E se passou, é porque a morte levou. A morte é tão terrível, que todos temem a ela. Todos exceto um povo. Todos exceto um povo. Não faz parte desta comunidade, então teme a morte. Tem gente que diz: eu tenho medo da morte. Não, basta uma dor de cabeça e a morte diz: teme ou não me teme? Mas a Bíblia fala-nos de 3 mortes. E o meu sermão na noite deste dia é subalterno ao tema: as 3 mortes. A Bíblia fala de uma morte cujo apelido é morte moral. Tem gente que aparentemente está vivo, mas moralmente um cachorro tem mais moral do que ele. Uma cadela rabugenta tem mais moral do que ela. Moralmente está arrasado, moralmente está demolido, moralmente está enterrado, comido pelos urubus. Está falando e está falando. Queridos irmãos, queridas irmãs e amigos ouvintes da palavra do Senhor, conheço pessoas que aparentemente vivinha da Silva, vivo, mas moralmente está arrasado, moralmente está demolido. De fato, o dossiê é verídico. Outros está moralmente demolido por uma calúnia, é mentira, mas não tem como provar. Então moralmente está arrasado.
Mas deixa eu te contar um segredo, amigo ouvinte da palavra do Senhor. Ô mortinho, escuta. Ô morta, escuta. Aqui tem um punhado de gente que moralmente a sua vida era uma vida catastrófica, que moralmente a sua vida era uma vida desgraçada, não tinha moral nenhuma, mas isso durou até um dia, no dia que ele deu de testa com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que ressuscitou irmão da irmã Marta. No dia que deparou-se com ele, a coisa mudou. Aquele que ressuscita moralmente está aqui. Você sabe disso, sim. Aqui tem gente que não tinha moral. A sua vida era no gru, no florinão, no optalidon, na maconha, na heroína, na cocaína, no crack. A sua vida era na peixeira, na bala. A sua vida era no caldeirão da prostituição. A sua vida era no homossexualismo, no lesbianismo. Tu eras um prostituto, uma prostituta. Tu eras um marginal de alta periculosidade. Moralmente tu estavas morto, estavas morta. Hoje morto, arrasado, sem moral, é cabeça rachada, Satanás. Mas você tem moral, ressuscitou. Tu és filho de Deus, tu és filha de Deus. Teu nome está escrito no livro da vida. O teu nome está no cartório celestial. Quem acredita nisso, levante a mão e glorifique a Jesus. Aleluia. Feliz te cainei. E se o diabo está dizendo para tu tem jeito não, crente, mesmo depois de crente você tropeçou, mesmo depois de crente eu puxei o tapete e você caiu, para tu tem jeito não, crente. Crente, você foi disciplinado uma certa feita, lembra? Se o cão está dizendo para tu tem jeito não, para tu tem jeito não, tu não vai para o céu não. Diga ainda hoje, quem não vai para o céu é tu, cabeça rachada. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Primeira morte, morte moral. Poderíamos ir mais longe, mas tem outra morte. Aí é o coscoba. Aí é o coscoba. Chegar no pé do pastor, se benzer, é o cão. De natureza, queridos irmãos, que a Bíblia profere uma outra morte. Mas olhe para mim aqui, que Deus tem um recado direto para um punhado de gente aqui. Quem está me ouvindo, diga amém. Deus tem um recado direto para um punhado de gente aqui. Falando de morte moral, eu me lembrei, irmãos, que o nosso irmão, eu disse nosso, meu e teu, irmão José, não do Egito, que o Egito nunca teve uma coisa boa daquela. José no Egito, e não José do Egito. Lembrei-me de irmão José no Egito. Olhe bem para mim aqui. O diabo olhou e disse: eu tenho que arrasar este cabra moralmente, eu tenho que matar ele moralmente falando. Como é que eu faço? Quando tive uma ideia, com uma bala só eu mato 2 coelhos. Eu arraso ele moralmente e espiritualmente. E mandou quem? Um torpedo chamado Pombagira no lombo da mulher de Potifar. Aquela mulher tinha tanto cão no couro, tanto coscobel no couro, que eu acho que nem os cães tinham coragem de entrar nela. Ela entrava nos cães, os cães ficavam tudo endemoniados. A Bíblia diz que o cão queria arrasar José moralmente e queria arrasar José espiritualmente. Queria matar moralmente e espiritualmente. E existe esta morte espiritual, pastor? Mas se existe. Paulo disse: ó irmãos, há entre vós aí 3 classes de crentes. Primeiro, muitos fracos. Vê onde é que tu está aí, vai. Segundo, um bocado doente. Terceiro, muitos que já dormem. Não é no cemitério, é entre vós. Entre vós, morte espiritual. Lá em Apocalipse ele proferira: tem nome de que vives, mas estáis mortos. O morto, morte espiritual. Aparentemente é uma fachada. Vivinho, uma irmã fulana bem vestida, irmão fulano bem vestido, até se ouve até o grito. Materialmente, agora espiritualmente está morto, está morta. Cabelão, saião, linguão. Tá morto. E o cão disse: eu tenho que pegar esse tal de Zé.
lavar um torpedo chamado pombagira no couro da mulher de Potifar. Disse: filho, vai descansar na fazenda, vai. Irmão, eu já estava pulando para o segundo tópico e Deus me fez retroceder. Quem é crente entende esse mistério. E se Deus mandou eu servir a fruta, tu vai ter que comer até o caroço, em nome de Jesus Cristo. Escuta, vai descansar na fazenda. Isso é que é mulher. Obrigado, nega velha. Amanhã a casa está deserta. Vou botar uma pose para tu bater uma foto, vai. Amanhã a casa está deserta. E a cozinheira grita: eu também, sim, amanhã é dia de jejum. A casa deserta, ela chama José nos seus apogeus. José vai. A Bíblia não diz, mas tudo leva a mim a crer, e você vai concordar comigo. A Bíblia diz que aquela filha do cão avançou para tirar a roupa de José. Se ela queria tirar a roupa de José, me diga como é que a filha do cão não já estava. E foi uma luta tremenda. Ela estava na carne? Não, irmão, de jeito nenhum, estava no osso. Ela conseguiu tirar uma peça. Imagine se tinha cão no couro. Escute, José puxa de um lado, ela puxa de outro, puxa de um lado. A Bíblia não diz, mas tudo leva a mim a crer que Deus gritou: José, meu filho, foge, foge, meu filho, corre. Se você ficar, você tomba. Corre, meu filho. A vitória de José é que ele correu, irmão. A vitória de José foi porque ele correu. Aqui está a mensagem que Deus queria que eu entregasse para você. Fuja, corra enquanto é tempo. Corra, minha irmã, enquanto é tempo. Corra, meu irmão, enquanto é tempo. Corre! Deixa de lado, vai tomar prejuízo, vai, corre. E parece que vejo José grita: é a minha peça de roupa, larga lá, tem problema não, José. Irmãos queridos, olhem para cá. Fuja, corra enquanto é tempo. Se precisa de mudar de cidade, muda. Se precisa de mudar de bairro, muda. Se precisa de deixar de emprego, deixa. Eu não sei o que é que você tem que deixar. Deus está dizendo: foge enquanto é tempo. Foge enquanto é tempo. Aleluia. Isto é um recado de Deus para o teu ouvido. O diabo quer te matar moralmente, mas o sangue de Jesus Cristo tem poder, tem poder, tem poder, tem poder. A vitória está em fugir. Foge. E tu sabes que Deus está falando contigo. Sim, segunda morte, morte espiritual. Segunda morte, morte espiritual. E esta morte, irmão, é terrível. Terrível. Deixa eu te contar um segredo. Não tem coisa mais triste que um crente morto espiritualmente. Tem não, tem não. Eu faço questão de dizer, irmãos, que há igrejas por aí. Há igrejas por aí. Semana passada mesmo eu estava numa delas. Semana passada nós estávamos... Está gravando? Pode falar não, onde foi que eu estava não. Essas fitas rodam o Brasil todo. Semana passada eu estava no estado, hein? E que igrejinha fria. Se um pinguim passasse ali dentro, eu acho que saía gripado na mesma hora. Fria, fria, fria. Lá naquela igreja, Jesus. Fria. Suei pior que cuscuz no fogo. Mas tem uma notícia para os irmãos. Demorou, mas pegou fogo. Diz ele que vai botar no mensageiro 102 batizados. Disse: eu nunca vi isso. Pois a partir de agora o senhor vai ver direto. Eu estou tentando dizer que morte espiritual tem alcançado um punhado de igrejas por aí. E o que mais me dói, irmão, o que mais me dói, que os mortos, sabe, espiritualmente falando, mortos, aí fica ainda murmurando da vida de quem está vivo. Aí fica: para que isso? Não sei para que tanto glória a Deus. Eu não sei para que tanto aleluia. Ô sua gelatina, ô cemiteriana, ô abafabanca, juju, pinguim, baianinha, picolé, ô sorvete, te prepara. O que ressuscitou o irmão da irmã Marta estará aqui nesta noite para te ressuscitar espiritualmente. Bendito seja Deus, aleluia. Paulo disse: não quero, irmãos, que proibais que faleis em línguas estranhas, porque quem ora em língua fala diretamente com Deus e os demônios não entendem.
muito digno irmão Lucivaldo. Há igrejas por aí, companheiro, que só falta colocar um caixão no meio dela, porque os cultos já são cultos de ato fúnebre. Culto de ato fúnebre. Olha, o gelado. Nós, eles sozinhos cantando diz nós abrimos o que, menino? Esse culto sem graça, sem óleo e sem unção. Aí vai. Em teu nome, ó Jesus. Aí Jesus grita: em meu nome não. Pode tirar meu nome dessa bagunça, porque no meu nome tem glória a Deus, tem aleluia, tem língua estranha, aleluia, aleluia. No meu nome tem unção, no meu nome tem glória, no meu nome tem fogo, tem graça, tem poder, tem graça, aleluia, 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 aleluia e aleluia. Isaías bradou e gritara: os vivos, estes te louvarão, como hoje eu faço. Isaías bradou e gritara: os vivos, estes te louvarão, como hoje faço. Se não me falha a memória, Isaías capítulo 39, se não me falha a memória, os vivos, estes te louvarão, como ora faço. Os vivos, estes te louvarão. Mas é os vivos que louvarão ao Senhor. Quem está em pecado não glorifica. Dai glória a Deus, Acã. Como é que dá? Dai glória a Deus, Acã. Como é que dá? Com a capa babilônica, com a cunha de ouro e com as moedas. Só os vivos louvam. Só quem não está em pecado é que louva. Quem pode louvar o Senhor aqui, levante a mão e glorifique a Jesus Cristo. Isaías 38, 19. Os vivos, estes te louvarão. Morte espiritual, pode me chamar de foguista, pode me taxar de emocionalista, pode me taxar do que você bem quiser e bem entender. Eu só não quero ser gelado, cemiteriano e frio igual a tu. Aí não. Morte espiritual. Mas para puxar a rede e finalizar a minha participação, existe uma outra morte. E esta morte leva 150 mil por minuto. Dá para imaginar quantos ela leva por dia? 150 mil pessoas a morte física leva por minuto. E eu não quero meter medo de você, amigo ouvinte, mas um dia deste aí, Abílio Santana e tu vai estar incluído nesses 150 mil que morre por minuto. Só tem um detalhe muito importante: é que se a morte chegar aqui agora e descer Abílio, sou morte física e vim te buscar. Choreis por mim não, cantai um hino de vitória, porque eu sei aonde vou. O justo sabe para onde vai. Se zangue não, irmão, mas eu duvido muito da salvação do crente que tem medo da morte. Muito. Na hora que a morte bateu na porta, Paulo disse: morrer para mim, isso é ganho. Irmãos, tem crente que tem medo da morte, que ele acha que vai ficar, sei lá, numa numa sala de estar, vai ficar inerte, não vai ver nada, sei lá. Irmão, a Bíblia diz que o nosso espírito é imortal. O espírito não morre, o espírito não dorme. A Bíblia diz que os irmãos que morreram em Cristo até oram, outros conversam, outros não aguentam, começam a clamar. Tu nunca lês não? Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10. Quem morre vê o outro lá. Você vai ver Abraão, vai ver fulano. O mais zoadento vai ser quando chegar lá. Vou dizer: ô glória, cheguei. Eu vou dizer: quem é tu? Abraão. É tu que é Abraão, é? Se eu não for arrebatado, mas se for morto, se morrer, vai ficar um bocado de crente com medo da morte. Mas deixa eu finalizar minha participação. Morte física. Primo católico
tu sois o meu alvo. Escute-me, por favor, amigos católicos. Amigos católicos, escute-me, por favor. Eu não quero te meter medo. Não, quero não. Não. Mas a morte está pegando no teu calcanhar. No meu, você vai morrer. Você vai morrer. Pastor, vai. É praga? Não, isso aí é certo. Você vai morrer. Tu vai receber um pijama de madeira e 7 palmos de terra. Você vai morrer. Vai. A morte física está na tua cola. E pode ser que ainda hoje ela te pegue. E quer que eu seja bem categórico? Eu nunca proferi concernente à morte para Deus não estar avisando alguém. O irmão Lucivaldo, não sei se ele estava nessa evangelização lá em Nazaré. Eu me lembro bem que o Luciedson estava. O Luciedson é um pregador que nós temos aqui na Bahia, irmão do pastor Lucivaldo. Era lá no Muritiba, em Nazaré, quando éramos de Nazaré. E Deus me deu uma palavra sobre a morte. E eu disse: alguém aqui está recebendo o último aviso. Isso foi na terça-feira. Fiz o apelo e não veio ninguém. Terça-noite. Na quarta-feira de tardinha, a gente estava na feira, eu estava lá na banca da senhora mãe do pastor Lucivaldo, e passou o enterro. Luciedson Rei disse: irmão Abílio, disse: oi, sabe de onde está vindo aquele enterro? Eu disse: não, da Muritiba. Da Muritiba? Onde a gente pregou ontem à noite. Sério? E a mulher que deu o gato para a gente puxar o fio para botar a caixa para evangelização, foi ela que morreu. Morreu sem Deus, sem Pai, sem salvação. E ainda emprestou a energia para a salvação chegar a ela. Deus está avisando para alguém aqui. Morre por minuto 150 mil pessoas. E com a morte não tem barganha. Quando ela diz chegou a hora, não passa nem um segundo. Se ela diz chegou a hora, chegou a hora. Aí eu me escondo. Aonde? Para você ter ideia, você pode ir para o porão do navio, pode ir para o ventre de uma aeronave, lá em cima, ela vai lá te buscar. Eu sou testemunha ocular que um certo dia uma aeromoça passou, olhou para outra, eu meio desconfiado, uma deu sinal, eu disse: tem algo de estranho aqui. Pensei logo que era algo na aeronave, diga: esse trem vai descer. Eu aí apertei o cinto, comecei a orar e dizer: Jesus, o trem vai descer, agora toma conta da minha nega véia, toma conta de Dona Marili, toma conta do meu Misa, ó Senhor, agora eu tenho medo da morte. Negócio, se der para o Senhor arrebatar o meu espírito antes desse trem bater lá, porque toda a morte dói muito, Senhor, agora até para arrebatar pelo menos meu espírito antes de bater esse feixe de ferro lá no chão, eu fico grato. Agora, se não der, fazer o que, né? Mas não era nada disso não, irmão. Eu pensei que o trem ia descer, tá? Mas não era isso não, foi não. É que daqui a pouco uma delas pegou o microfone e disse: algum médico a bordo, algum médico a bordo. Deu até vontade de levantar e dizer: sou médico não, mas sou filho do médico dos médicos. Qual é o problema? Deu até vontade, mas disse: eu vou lá não, deixa esse trem lá, vou não. Levantou um cabra lá e botou um trem no ouvido, que eu não sei como é o nome, tacou lá no peito do cabra, e eu fiquei olhando assim: não senhor, sente, eu quero ver o que é. Não senhor, sente, eu sentei. Daqui a pouco o médico veio sacudir na cabeça. Teve jeito, não teve jeito. E ela teve que anunciar: acaba de falecer um dos passageiros, tal, problema cardíaco, tal. Eu dei um alívio assim, digo: vai descer não. Mas hoje eu tenho por experiência de que a morte foi lá em cima. Misericórdia, Senhor. Foi lá em cima buscar o cidadão. Não entendeu? Chegou a hora, você vai. Ah, mas eu fujo. Você pode estar fugindo para o local do encontro. Eu li um certo livro lendário, que eu gosto de ler tudo, irmão. Gosto de ler tudo. Tudo que você imaginar, eu leio. Exceto essas carniças de pornografia. Mas se é para ter experiência, revista disso, revista daquilo, algo sobre os macumbeiros que agora estão dando para escrever, eu leio, pegar documentário, pau na cabeça deles. Bom,
E eu estava lendo um livro lendário. Lendário, vou repetir para tu não dizer que eu preguei heresia. Lendário. Quando eu olhava, a morte estava olhando para ele. E ele entrou no meio do povo, pongou na garupa do carralo e foi embora para a fazenda. Chegou lá, chamou o patrão, disse: patrão, dá um sactel de dinheiro, dá. Me dá um cavalo bom de espora, porque eu encontrei a morte na feira. Ela olhou para mim, eu acho que ela veio me buscar. Deixa eu fugir daqui, patrão, deixa. Toma, vai, foge. Para onde tu vais? Eu estou indo para Estocolmo. Então vai para Estocolmo, foge enquanto é tempo. E o cabra foi embora para Estocolmo, diz o livro lendário. O mesmo patrão pongou na garupa de outro cavalo, foi para a cidade procurar Dona Morte, encontrou Dona Morte na feira e deu-lhe um chabu na Morte e gritou: Morte! Você assustou meu melhor funcionário! A Morte, calma e mansa, disse: eu? Não. Ele que olhou para mim aí feito um doido, saiu correndo. Eu não vou nem ficar aqui. Eu estou viajando para Estocolmo. Tchadinho. Adianta você fugir não, pode estar fugindo para o local do encontro. E para finalizar minha participação e puxar rede, quem é pescador entende essa linguagem. Eu já tive o desprazer de contemplar a morte de um pecador. E já tive o prazer de contemplar a morte de um salvo, a morte de um crente. Quando ainda era o Hospital Getúlio Vargas, na cidade do Salvador, eu fui induzido por Deus para evangelizar ali no hospital um dia de domingo à tarde. E fui. Deus não permitiu que eu entrasse em lugar nenhum. Passei por vários quartos e entrei num certo quarto lá, e na minha cabeça era a direção de Deus. Deparei-me com a senhora e eu senti de falar de Jesus para ela, lá naquele açougue, que aquilo não era hospital, era açougue. E ela jogada por lá, coitada, sabe, a roupa suja, tinha varoa, no mesmo quarto tinha varão, uma coisa. E eu falei de Jesus para ela, ela olhou para mim, regalou os olhos e abriu a boca e gritou: sai daqui, sai. Eu não gosto de crente. Eu tenho raiva de crente. Eu digo: mas eu te amo, senhor. Sai! Começou a dar cada nome que proferia torpe. Eu disse: desculpe, senhora, desculpe. Desculpe, uma e xingava. Fez um escândalo. Eu disse: ainda está aqui quem falou, mas não fala mais. Dei as costas e fui falar para um cidadão que estava ali, ladeado a ela. Ele estava algemado, um braço algemado e o outro solto. Havia um policial tomando conta da cama dele, porque ele era marginal e em tiroteio com a polícia acertou ele e ele foi para a cadeia, para o hospital, para de lá, depois de bom, ir para a cadeia. Eu olhei para ele, ele olhou para mim com o olhar de quem queria alguma coisa e não podia falar alto porque estava crivado de bala. Tinha uma sonda ali. Eu olhei para ele, aquele cidadão magricelo. Eu disse: Jesus te ama. Ele sacudiu a cabeça e bem baixinho ele disse: eu sei. Eu botei o ouvido porque ele não podia falar alto, coitado, não tinha forças. As feridas, as brechas não deixava. Aí eu botei o ouvido e ele disse: irmão, eu sou desviado. Eu disse: você quer voltar para Jesus agora? Chorando ele disse: quero. Muito digno pastor Otávio. Eu orei por ele. Ele segurou na minha mão com aquela outra mão que não estava algemada. Ele apertava a minha mão e chorava. Apertava a minha mão e os olhos. Olhe bem nos meus olhos aqui. E de repente eu ouvi ele falar em línguas estranhas. Ele foi renovado. Falou em língua baixinho, mas falou. O policial veio e tirou a outra algema dele. Ele ainda conseguiu falar: Jesus já está trabalhando. Segurou na cabeceira da cama e apertou mais a minha mão e falou em língua um pouco mais alto. Começou a dar risada, irmão Lucivaldo. Ele olhava para mim assim com um olhar de santo, dava risada. Eu já tinha orado por ele. E apertando minha mão, o sorriso dele ficou estatualizado. Sabe estatualizado assim? Eu esperei, eu achei bonito aquilo. Esperei voltar ao normal. Eu esperei por meio minuto mais ou menos. E eu vi que não voltava ao normal. Daí é que eu percebi que ele começou a afrouxar minha mão.
E quando eu percebi, ele já tinha passado para a eternidade. Mas ele morreu dando risada. Parece um paradoxo de vida. Parece um paradoxo de vida. Mas naquele mesmo instante, aquela mulher começou a gritar. Aquela mulher começou a chorar, fazer careta e proferir cada nome terríveis. Ela regalava os olhos, fazia careta, rasgava a coberta e gritava: não, não! E gritava, batia os pés, se batia, fazia careta, dizia não! Ainda corri para tentar acalmar, mas de repente ela fez uma careta horrível, bateu com as mãos no colchão, bateu os pés e foi embora. E eu olhei aqueles dois quadros, eu no meio, olhava esta cama e olhava esta. Uma horrível, cabelo assanhado de tanto puxar, o outro ainda estava com um sorriso estatualizado. Eu não quero te meter medo não, amigo, mas como mensageiro de Deus eu te digo. O guarda foi que veio me dizer o nome dele, que não deu nem tempo. Irmão Joselito. Joselito estava com semblante daquele jeito, chorando, dando risada. Morreu daquele jeito, porque a minha Bíblia conta claramente que há um sucedido inefável. Aquela mulher estava com o cabelo assanhado, cara de medo, gritando, xingando, porque a mesma Bíblia diz que quando um pecador morre, os demônios vêm buscar a sua alma, mas quando um crente morre, os anjos de Deus descem para recepcionar a sua alma. Aleluia, aleluia e aleluia. A morte é traiçoeira, é perversa e é má. Ela não escolhe idade, não escolhe beleza, com ela não tem barganha. Ah, pastor, eu sei que eu tenho que aceitar Jesus, mas um dia eu chego lá e o Senhor vai orando por mim. Vou orar por ti sim, mas conheço a história de um cinegrafista amador ornitólogo. Ele às margens dos rios de Niágara, que dá na maior queda d'água do mundo, na cachoeira de Niagara Falls, Estados Unidos das Américas. Ele percebeu que vinha um cavalo morto boiando sobre as águas de Niágara. E de repente aquele cinegrafista percebeu que uma águia pousava sobre aquele cavalo morto. Mas a águia sabia que o cavalo ia cair no grande véu de noiva, na maior queda d'água do mundo, na grande cachoeira. A águia olhava para frente e na sua massa cefálica, por certo, pensava: ainda dá tempo, vou comer um pouco mais desta carniça. Carniça para quem quiser, mas para dona águia, suculenta a refeição. E ela tirava carne podre e mais carne podre, olhava para frente e dizia: ainda dá tempo, como mais um pouquinho, e comia mais um pouco daquele cavalo morto. E aquele cinegrafista filmava o cavalo boiando sobre as águas de Niágara, que ia dar na maior queda d'água do mundo, na grande cachoeira, o grande véu de noiva. E a águia levantava o olhar e dizia: opa, tá perto, mas ainda dá tempo. E comia mais carne podre, fedido, mas cheiroso para dona águia. Chegou a hora da águia bater asa. Ah, queria mais um pedacinho, queria mais um pouquinho, mas cavalo, sinto muito, queria até te levar comigo, mas sois muito pesado. Gosto de tu, mas dona Cachoeira disse: se eu ficar, eu vou morrer com tu que já está morto. Eu vou embora. Bateu asas, mas as garras estavam presas. Demorou muito tempo ali, e na proporção que ela ia demorando, os pés ia infiltrando, se afundando naquele cavalo morto. E já estava a canela. Não deu tempo, morreu a águia com o cavalo morto. Aquele cavalo morto é um tipo do mundo que você está. É fedido pra gente, mas pra tu, sambródromo, ralabucho, cerveja, prostituição, mentira, gandaia, toda essa carniça, pra tu é cheiroso, tu até gosta. Mas tu sabes que se permaneceres aí vais morrer, porque a cachoeira de Niágara, que é Dona Morte, está te chamando devagarzinho. Teu apelido é até 6 horas. Todo mundo que tu encontra, 6 horas por mim. 6 horas por mim. Bate asas enquanto é tempo.
Bate asas enquanto é tempo. Bate asas enquanto é tempo. Não, podei tocar alguma coisa santa aí. Podei tocar em nome de Jesus, enquanto eu peço para você bater asa, antes que a morte te pegue. Fiquemos de pé. No momento em que aceitei o meu Jesus, minha vida logo se modificou. Pianinho, meia voz. Bora. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, Muita paz. encontrei o amor. Eu também. Olha alguém que está do seu lado agora. Traga esta pessoa aqui agora, aqui. Amanhã pode ser tarde demais. Abre ala, abre ala. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Ajude as vidas agora, queridos. Está vindo aqui. Abre ala, santos, abre ala. Lá fora, traga. A morte pode chegar, mas você chega primeiro. Filho pródigo, eu quero orar por ti. Está vindo em lágrimas, pastor Otávio. Aleluia. Abre ala, queridos. Fale com esta pessoa que está do seu lado aí, por favor. Venha. Eu queria que os irmãos abrissem ala, por favor. Irmãos, livrem a frente, por favor. Está vindo. Venha. Aleluia. Está vindo. Aleluia. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Filho pródigo, venha. Olha esta pessoa que está do seu lado, irmão. Aleluia. Aleluia. Está vindo. Venha. Amanhã pode ser tarde demais. Venha. Querido, fale com esta pessoa que está do seu lado. Tu sabes que a morte é traiçoeira. Fale com ela agora. Aleluia. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Está vindo em pranto. Jesus chegou primeiro que a morte.